Felicidade e alegria no santuário de Deus. Convido os irmãos à leitura dos 4 primeiros versículos do conhecidíssimo Salmo 84. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto da palavra? Vamos ler em pé, porque depois os irmãos terão um tempo razoável assentados. Como eu disse aos irmãos, a partir de hoje, pregarei uma série titulada Raízes, os fundamentos da nossa fé. Vamos ler juntos Salmos 84, a partir do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém. Podem sentar. Os Salmos são o primeiro livro dos escritos hebraicos. O seu título, na verdade, pode ser Louvores. É uma espécie de cantor cristão ou inário para o culto cristão da antiguidade em Israel. A diferença é que os inários que nós produzimos não podemos dizer que são inerrantes. Precisam de revisões, e revisões que são bem-vindas constantemente. Mas os salmos não. Os salmos inspirados pelo Senhor são infalíveis. São a palavra perfeita do nosso Deus. Uma coleção de lindos escritos, de poesia, irmãos, que tem marcado a história. E você sabe disso. Lembre-se do Salmo 23. Acredito que é o mais popular dos salmos. Quantas pessoas que nem congregam com crentes em Jesus costumam dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, é o livro dos Salmos, um grande instrumento do Senhor para nos levar à confissão de pecados. A poesia dos Salmos nos chama a louvar a Deus, o Deus de toda a criação. Nos encoraja a buscar ao Senhor em oração. Graças a Deus, porque os Salmos também nos permitem lamentar, porque dias de lamento são comuns na vida de todos os crentes. Mas os Salmos também nos chamam à celebração. A celebração junto ao povo de Deus, na casa de Deus, como o Salmo 84, que na avaliação do pastor Charles Spurgeon, é a pérola dos Salmos. Foi o que Spurgeon disse em seus comentários acerca dos Salmos. Ele disse que há salmos muito tocantes, como o Salmo 51, mas que no entendimento dele, a pérola é nesse livro o Salmo 84. Os salmos, irmãos, relembram a história do povo de Deus. O relacionamento desse povo com Deus, o que passava pela frequência ao santuário do Senhor, lugar em que o Senhor, naquele tempo da sua revelação, decidiu revelar-se prioritariamente ao seu povo, sob a direção do sumo sacerdote, dos sacerdotes e dos levitas. Mas este salmo é tocante porque não trata tão somente do louvor a Deus na congregação, mas da caminhada, do desejo pelo santuário, da peregrinação até o templo do Senhor. É um hino escrito, irmãos, por peregrinos, gente que passava pelos campos, pelas estradas, driblava pântanos, via
com tristeza a secura de algumas regiões pelas quais transitavam, e com as suas famílias encontravam-se com outros que desejavam ir a Sião e, vencendo obstáculos, cantavam ao Senhor. Alguns dos salmos são lindos cânticos que eram entoados nessas peregrinações até Sião. O autor aqui está dizendo que ele estava com saudade. Por alguma razão, não conseguia mais ir ao templo. E aqui então expressa o seu anseio, dizendo: são amáveis os tabernáculos do Senhor dos Exércitos. A visão da maior parte dos comentaristas bíblicos confiáveis, esse salmo apresenta a angústia do rei Davi sob perseguição, sob ameaça, dizendo: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, como o verso 2 apresenta. O meu coração e a minha carne têm um anelo, um anseio, um desejo. O desejo é pela casa do Deus vivo. É semelhante ao Salmo 42. Veja o que diz o Salmo 42, a partir do verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando será que chegará esse momento? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. E eu encerro a citação do Salmo 42 com essa pergunta: o teu Deus, onde está? Meus irmãos, o autor comunica aqui a felicidade daqueles que habitam a casa de Deus. É claro que sabemos que a casa de Deus no Antigo Testamento era um lugar construído segundo aquilo que o Senhor determinou. Ali o Senhor se revelava de modo singular. Hoje, na era da igreja, tendo o Senhor nosso Deus habitando-nos, fazendo-nos sua casa, sua moradia, sabemos que nós somos essa casa. Mas, meus irmãos, quando todas essas casas, ou essas pedras vivas, ou esses membros se reúnem em um lugar que foi construído e consagrado ao Senhor, não por conta do lugar, mas por conta de quem dá cara, jeito, voz a esse lugar, nós estamos sim em um lugar muito valioso. O local consagrado ao culto a Deus, onde nos reunimos, tem sim muito valor. Observem, irmãos, que já na origem da igreja, retratada na Epístola aos Hebreus, havia gente que estava desprezando a congregação, a vida na igreja. Se não vejamos o que nos diz Hebreus no capítulo 10, essa era uma preocupação da igreja do primeiro século, é uma preocupação nossa. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 20, diz-nos assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nessa manhã, eu desejo encorajar os irmãos a refletir acerca da felicidade
daqueles que habitam a casa do Senhor. Volto a dizer, a casa do Senhor somos nós. E quando nós, casa do Senhor, nos reunimos em algum lugar, devemos sim valorizar esta reunião e tudo o que nos acontece enquanto nos reunimos com o povo de Deus. E por que precisamos tratar desses fundamentos da vida cristã? Porque, meus irmãos, por diversas razões, não apenas por conta do acesso às transmissões dos cultos em tempo real, temos percebido, irmãos, um crescente número de gente que já não mais se importa em participar da reunião junto a outros irmãos. Nós encontramos gente conformada com a transmissão, mas também gente que pensa, é difícil, é custoso, é complicado ir à reunião da igreja. Na verdade, existe em muitos crentes uma omissão quanto a esse ensino da palavra do Senhor, de que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não é mandamento do Senhor, não é o que se espera de redimidos no Senhor, é costume de alguns crentes. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que ele ainda alcançou a época em que as pessoas caminhavam quilômetros para chegarem a um local de reunião de crentes em Jesus. Sem bicicletas, sem motocicletas, sem carros, a pé, sob chuva. Eu conheci crentes, irmãos, que relataram que iam para a igreja com os calçados em sacolas, porque chegavam ao local do culto, lavavam os pés e então calçavam os sapatos, porque as estradas sujavam muito os pés. Pastor Hernandes diz que hoje nós temos conforto, mas falta-nos entusiasmo, porque Deus deixou de ser prioridade. Meus irmãos, feliz é aquele que adora a Deus. É o que o Salmo está dizendo. Olhem mais uma vez para o verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como amo aquele lugar de adoração ao Senhor. Meus irmãos, é dramático o verso 2. Minha alma agoniza, suspira. A minha alma enfraquece quando pensa que eu não irei aos átrios do Senhor. É coração, é carne, corpo e alma, celebrando a oportunidade de participar do culto, invejando o pardal que está sobre o templo, a andorinha que encontrou um lugar que o sumo sacerdote ainda não descobriu, e ali no ninho acolhe os seus filhotes. Eles são privilegiados, eles estão em teus altares, Senhor. No verso 4, abençoados, felizes são aqueles que podem congregar em tua casa, que te louvam continuamente ou perpetuamente. Irmãos, segundo a palavra de Deus, é feliz aquele que adora a Deus na congregação. Portanto, prepare-se para participar desses momentos de grande felicidade em oração. E saiba você que existe um grupo orando por você, e hoje pela manhã orou, e eu estava com esse grupo às 8 horas da manhã, clamando ao Senhor, o ministério de oração reunido. Senhor, abre corações para que ouçam a tua verdade na escola bíblica e no culto. Abençoe o coro, seja com a tua igreja, dá-nos um domingo que seja marcante, que seja inesquecível para cada pessoa que estará conosco. Faça o mesmo. Se é tão importante congregar, você precisa preparar-se para os cultos em oração. Planejar-se para não chegar atrasado. E aqui eu quero dizer que atrasos acontecem. É possível que você seja surpreendido por um pneu furado no carro, por um bloqueio de uma via qualquer da cidade. E nós entendemos isso, irmãos. Mas, irmãos, não deve ser rotina o atraso.
tudo que é muitíssimo importante como culto ao Senhor, deve nos motivar a chegar antes, a buscar aquele que consideramos um bom lugar, a não contribuirmos para que haja irreverência. Nós somos uma igreja que louva a Deus com alegria, mas também com temor. Aliás, isso está declarado no canal desta igreja no YouTube. Nós nos alegramos muito, mas também nós somos muito reverentes. É importante que você aguarde um tempo se a igreja estiver em oração. Se a igreja estiver lendo a palavra de Deus. Aguarde um tempo até entrar nesse lugar. Se você precisa sair, porque precisa receber uma medicação, porque está precisando ir ao banheiro, nós entendemos. Mas faça todo o esforço para não deixar esse ambiente ao longo do culto. Tudo isso comunica a nossa felicidade em não perder um instante sequer do culto. A sua roupa não precisa ser a roupa da marca cara. Nós não nos importamos com isso. Mas precisa ser a roupa que comunica a sua alegria em vir a esse lugar. Você se preparou para vir de modo decente. Você não virá com roupas indecentes, com roupas que comunicam descaso com aquilo que é importante para os crentes em Jesus. Pastor Spurgeon disse que é melhor ser o menor na igreja do que o maior no mundo. O melhor lugar para que você se faça presente é aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Qualquer outro lugar planejado, confortável, frequentado por pessoas admiráveis, não se comparará ao lugar em que celebramos o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o melhor lugar para que você esteja, meu irmão. E meus irmãos, há um teste, a meu ver, que demonstra se para você adorar a Deus junto ao povo de Deus é uma grande felicidade. Para mim é o teste das férias. Quando estamos num período de férias, num lugar distante de casa, o que fazemos aos domingos? Meus irmãos, eu digo diante da minha esposa e dos meus filhos, nós, pela manhã e à noite, sempre buscamos encontrar uma igreja batista e nos reunimos com os irmãos. E eu vou à paisana, pastor Danilo. Eu vou parecendo gente, não vou vestido de pastor. E costumo sentar na galeria. Porque, meus irmãos, é muito bom receber a palavra. É muito bom ver o que Deus está fazendo em outros lugares. É muito bom no dia do Senhor saber que naquele lugar em que estamos gozando de um tempo de descanso, há um povo que é o nosso povo. Há uma igreja que é a nossa igreja. Como tem sido bom a cada domingo encontrar o povo de Deus. Isso tudo porque há felicidade na adoração congregacional. O salmista diz mais. O salmista diz que a felicidade dele é a felicidade de quem ouve a palavra de Deus. Você é capaz de entender o que há no coração de um crente cubano que saiu da sua casa no extremo da ilha, num caminhão adaptado, parece um ônibus, mas não tem o conforto de um ônibus, e viajou por 7 ou 8 horas até um local em que pastores brasileiros estão pregando a palavra de Deus. E o pastor prega por mais ou menos 50 minutos. E ao final ele é cercado por vários irmãos cubanos que dizem: pastor, por que o senhor falou tão pouco? O senhor veio do Brasil e não pregou nenhuma hora. E então eu era esse pastor e perguntei: quanto tempo, em média, os irmãos poderiam me ouvir? Eles disseram: pastor, se for uma breve reflexão, 2 horas. Pode passar muito mais tempo que isso. Irmãos, eu vi os caminhões de ferro em que esses irmãos, sem conforto, viajaram uma noite inteira num país de grandes restrições ao cristianismo. E com alegria disseram ao final de um dia de treinamento: pastor, por que somente 50 minutos? Para começar, não poderiam ser 2 horas de pregação? Felicidade de quem sabe ouvirá a palavra de Deus. Na cultura deles, por vezes tiveram que ouvir 6 ou 7 horas um líder político opressor,
porque eram obrigados a isso. Na cabeça de um crente cubano, um homem de Deus, a lógica é: eu não vou porque sou obrigado, eu vou porque é um imenso prazer ouvir a palavra do meu Deus. A minha oração, irmãos, é que sempre que estejamos no dia do culto ao Senhor, estejamos com a grande expectativa daquilo que Deus nos falará, porque Ele nos fala por sua palavra, que é a palavra da verdade. O salmista está dizendo: Senhor, como é bem-aventurado aquele que habita tua casa, a casa da tua palavra, a casa em que o teu ensino é compartilhado. Como é feliz aquele que quer aprender um pouco mais da tua palavra. Queira, meu irmão, ser esse crente que deseja sempre aprender um pouco mais da palavra de Deus. O salmista diz: felizes são os pardais, as andorinhas que ouvem a tua palavra. Vejam as palavras do Senhor Jesus em Lucas 12:7. O Senhor diz: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Sabem os pardais que estavam no templo do Senhor? Por serem tão importantes para o Senhor, foram mencionados no Salmo. Você é muito mais importante do que aqueles pardais. Você é imagem e semelhança do Senhor. O Senhor escreveu a palavra dele não na língua dos pardais, se é que eles têm uma língua, na sua língua. Deus usou homens por ele inspirados para nos dar a sua palavra. Deus usou homens e mulheres para a tradução da palavra dele. Deus usou outros para fazerem a edição da palavra dele. Você vale muito mais do que pardais. A palavra de Deus foi escrita em sua linguagem para que você receba o conselho do Senhor. Então queira aprender mais da palavra e aplicá-la à sua vida. Olhem, irmãos, para os títulos que o salmista dá ao Senhor. No verso 1 é o Senhor dos exércitos. No verso 2 é o Deus vivo. No verso 3, de novo, é chamado de Senhor dos exércitos, Rei e Deus do salmista. Não é a palavra de qualquer pessoa, é a palavra desse Senhor dos exércitos, o Rei eterno e imortal, aquele que é o Deus vivo, o único verdadeiro, que você ouvirá. Queira ouvir a palavra de Deus. Certa vez, recebi no gabinete pastoral uma pessoa que quis me dar a sugestão de 2 temas para pregar à igreja. E os 2, irmãos, tinham sido pregados há pouco tempo. Significa que ela não estava frequentando os cultos. Toda vez que eu tenho postura omissa e desprezo o culto ao Senhor, eu perco. E perco especialmente aquilo que o Senhor tem a me dizer. Saiba você que não existirá qualquer conteúdo que possa concorrer com a palavra de Deus em perfeição, em qualidade, em eficácia. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você, pecador, precisa se expor à palavra que santifica. A oração do Senhor Jesus Cristo é: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É feliz aquele que vem aos cultos para ouvir a palavra de Deus e a ouve não apenas quando o pregador a expõe no sermão, mas ouve também nas músicas, na leitura, na oração, ouve até no prelúdio. Quantos prelúdios ouvimos e nos remetem a verdades da nossa sinologia cristã. Finalmente, irmãos, o salmista diz que é feliz aquele que, em se preparando para adorar a Deus com a congregação, na expectativa de ouvir a palavra de Deus, ainda recebe um brinde maravilhoso que é a comunhão com os filhos de Deus. Olhe para o verso 10. A minha oração é que eu e você façamos do verso 10 uma divisa do nosso coração, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer
nas tendas da perversidade. Um dia, no lugar de adoração a Deus, vale mais do que em qualquer outro lugar passar 1000 dias. É melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Lá no verso 4 do Salmo 84, o salmista diz: são benditos, são abençoados os que moram em tua casa, aqueles que podem te louvar constantemente. Queira valorizar sempre a reunião dos crentes. Sabendo, meu irmão, que você, além de aprofundar-se no relacionamento com Deus, você pode relacionar-se com a família da fé, com os seus irmãos. Você pode crescer com aquilo que Deus, por meio dele, te apresentará. E você poderá fazê-lo crescer com aquilo que, pela graça de Deus, você também poderá oferecer. Irmãos, imaginem o que aconteceria com uma igreja que se comportasse como uma família que não tem regras. Nos vemos quando quisermos. Uma boa família não é assim. Uma boa família, Selen, é aquela que programa a hora da refeição intencionalmente, para que todo mundo esteja junto, como acontece lá em sua casa. Uma boa família, irmãos, é aquela em que todos dizem: nosso maior patrimônio não são as paredes e os telhados, são as pessoas que estão sob os telhados, entre as paredes. A igreja é assim, irmãos. Patrimônio físico, irmãos, às vezes pode se perder. Na verdade, meus irmãos, igrejas até já venderam para adquirirem outros mais bem localizados, mais amplos. Mas a igreja mesmo, a igreja não deve ser vendida, ela foi comprada por Cristo Jesus. Quando nos reunimos, devemos valorizar a oportunidade de estar presente com o irmão. Então, irmãos, todo e qualquer evento não deve substituir a presença no culto ao Senhor. Ainda que você goste de acompanhar um clube de futebol que está na final do Campeonato Brasileiro, no dia e no horário do culto, você deve dizer: o culto é melhor, eu irei ao culto. Meus irmãos, no horário dos cultos ao Senhor, não cabe fazermos reuniões. Reuniões para que a igreja caminhe melhor. Nenhuma igreja caminhará bem se o culto não for o centro da igreja. A igreja pulsando unida diante do Senhor, celebrando com temor e fé, aprendendo da palavra, vivenciando esse tempo gostoso, essa bênção que é ser igreja. Não cabe, irmãos, celebrarmos aniversário, fazermos a volta internacional da Pampulha, ou lavarmos o carro pela manhã. Se você fez a volta internacional da Pampulha, saiba que isso é uma direta para você. Mas eu não te acompanhei, eu não sei quem passou pela volta internacional da Pampulha. Irmãos, pode parecer um exagero, mas os apaixonados exageram mesmo. Apaixonados abrem mão de eventos para ter um tempo juntos. O quanto amamos ao Senhor, a ponto de dizer: o culto é inegociável. Nada se compara para mim ao momento do culto ao Senhor. Não apenas no domingo. Deus tem nos dado a graça de ver esta igreja muito bem frequentada nas quintas-feiras. Muita gente feliz, muita coisa boa acontecendo. Muita gente que tem se achegado. Eu quero convidar você amorosamente. Chegue mais perto de nós na quinta-feira. Venha ver o que tem acontecido aqui. E você verá que existe algo além do domingo. Na quinta-feira também estamos reunidos. Uma família sem regras é uma família despreparada para vencer os desafios da vida. Uma igreja sem valores caros é uma igreja que está à deriva. Nós temos alguns valores. Valorizamos o culto ao Senhor. Valorizamos a boa música e a boa pregação. Valorizamos um ambiente de temor e reverência diante do Senhor. Valorizamos a comunhão com o irmão. Isso vemos também nos pequenos grupos e BBP nas casas. Isso vemos também
nos encontros como papo de família, como a ida dos adolescentes ao cinema. Nós valorizamos tudo isso. Nós valorizamos muito que quem é membro da igreja esteja junto à igreja. Nós amamos receber você, nós oramos por isso, nós nos preparamos para isso, nós arrumamos todo esse auditório, pensamos essa ornamentação, ensaiamos muitas vezes o coro, inclusive hoje houve mais um ensaio, porque queremos que Deus se agrade, mas que você saia daqui dizendo como Deus é grande. Os instrumentos foram afinados, as escalas foram cumpridas, o pregador estudou um pouco mais hoje pela manhã. Os acolhedores estavam com o boletim preparado para você, porque queremos que você saiba que você não é um número de CPF, um número de cadastro. Você, filho de Deus, é uma vida exclusiva e valiosa para essa igreja. Venha para esse lugar. Você é muito importante aqui. Talvez você esteja em busca de um pouco de atenção em lugares em que você não é ninguém. Aqui nesse lugar, você é visto como alvo do grandioso amor de Deus que na cruz morreu para salvar você. Você é bem-vindo aqui. Nós fazemos questão da sua presença. Nós notamos a sua ausência. Nós queremos você aqui pertinho de nós. Venha para os cultos da igreja. Você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vinda aqui. Não precisa pagar com dinheiro. Não precisa identificar o seu sobrenome, dizer onde você mora. Não precisa dizer onde você mora, a não ser que você queira uma visita. Você não precisa mostrar o seu contra-cheque. Você é imagem e semelhança de Deus. Nós queremos você aqui nesse lugar. Quão feliz é aquele que tem comunhão com os filhos de Deus. Meus irmãos, Deus nos tem permitido acesso e lugar na casa dele, casa de oração. Temos nós valorizado tudo o que ele nos tem ofertado, temos nos alegrado como devemos mesmo, ao pensar na bênção que é congregar, temos dito com coração sincero, quão amáveis são, Senhor, os cultos ao Senhor. Quão benditas são, Senhor, as reuniões ao teu nome. Quão maravilhoso é poder participar da vida da tua igreja. Que cada crente diga com entusiasmo: os teus altares, Senhor, são amáveis. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Cante conosco, mas viva assim conosco.